Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje, primeiramente eu vou falar para essa mulher aqui que acabou ligando pro banco, tentando aqui resolver o problema do seu banco, não conseguiu, depois foi reclamar no Twitter e ela teve a conta dela bloqueada exatamente, não somente a dela, mas de alguns familiares por causa dessa tal reclamação, tá? Vou dar todos os detalhes aqui em relação a essa história, como tudo aconteceu, como foram os desdobramentos e falar como o Bitcoin e outras criptomoedas pode ser a solução tanto para ela como para outras pessoas que podem passar pelo mesmo problema, tá rapaziada? Vou falar também sobre o caso de um investidor da Midas Trend, exatamente, vou falar sobre essa empresa de novo porque teve um investidor que acabou ceifando a própria vida após colocar o investimento, né? O dinheiro teria sido da venda da casa dele e após ele não receber o dinheiro que teria lhe sido prometido, o cara ficou desesperado e cometendo esse ato brutal contra ele próprio, tá? E que isso sirva de exemplo para outras pessoas que queiram entrar nesse tipo aí de empresa de marketing multinível. Eu não falo somente dessa empresa, mas outras empresas também, tá rapaziada? Vou também comentar todos os detalhes com relação a essa notícia aqui. Então já viu que esse vídeo está muito informativo. Se eu fosse você, não sairia daí, que eu te garanto que você não tem nada a perder. Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, darem um like, compartilhar esse vídeo com geral inteira nas suas redes sociais e também a te clicar nesse sino de notificação, tá rapaziada? Se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, então receberem notificações lá pelo aplicativo, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela aos seus contatos e mandar um oi, tranquilo? Recado dado. Agora vamos comentar aqui primeiramente em relação à situação dessa mulher, que não é brasileira, tá? Muitas pessoas podem pensar que é uma situação que aconteceu aqui no Brasil, dada a nossa realidade com os bancos, mas não. Isso aconteceu na França, exatamente, país de primeiro mundo, para mostrar aí que, independentemente do país, a forma, o modus operandi ali dos bancos é quase o mesmo, tá? O que aconteceu? Essa mulher aqui estava passando por alguns problemas ali, ela tentou ligar para o gerente do banco, tá? Isso foram cerca de 36 ligações para tentar resolver o problema e não conseguiu. E assim, após ela se sentir meio que inconformada, insatisfeita com aquele tipo de lambança, porque se é lambança, tá? A pessoa ligar 36 vezes ali para o atendimento do banco e não ser atendida, é uma lambança. Ela foi reclamar no Twitter, que é direito dela, como qualquer cliente pode ir reclamar no Twitter, e após isso ela recebeu, olha só, milagrosamente após essa reclamação, ela recebeu a ligação do gerente, não para tentar resolver o problema, mas para ela retirar aquelas queixas, aquelas reclamações das redes sociais dela, senão o gerente iria lá e iria bloquear, encerrar a conta dela, exatamente, foi um tom ameaçador. Assim, ele poderia fazer isso? Claro, ele poderia fazer se ele devolvesse a grana dela, porque é a propriedade privada do banco. Para mim, propriedade privada é sagrada, não tem coisa mais importante do que isso. Claro, desde que não agrida outras pessoas, tá? Só que não para por aí. Não contente em encerrar a conta da mulher, o gerente do banco encerrou a conta do cônjuge dela e de uma das filhas da mulher. Uma situação completamente arbitrária, afinal, até ultrapassa os limites de proporcionalidade, dado que quem fez a reclamação seria a mulher, não a filha dela, não o cônjuge que ela tem, tá? Então, esse fato aí foi uma reação completamente descabida, tá? E como eu falo pra vocês, isso poderia acontecer aqui no Brasil? Poderia, mas aconteceu na França e poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, porque banco age assim, parece criança fazendo birra. Quando você não dar ali o que a criança quer, a criança passa a espernear, a chorar, a bater o pé, e aqui não é diferente, tá? Então, nesse caso aqui, o Bitcoin poderia ser muito útil, primeiro que não é centralizado, tá? Eu não falo aqui moedas centralizadas porque poderia ter o mesmo problema. Então, no caso de uma Ripple, que tem lá sua centralização, então outra criptomoeda que tenha uma centralização, um controle central, poderia acontecer o mesmo problema. Mas um Bitcoin, um Ethereum, outra moeda aí que não tenha controle central e que possa se vir ali com uma forma de pagamento, um sistema de pagamento, né, muito parecido com o que os bancos acabam prestando, né, um serviço muito próximo ao serviço que os bancos prestam, sim, de fato poderia ser a mão na roda, poderia ser a solução para esses problemas aqui. Desde o início do canal eu falo isso, olha, Bitcoin é o futuro, é a solução. Os bancos aí, principalmente aqueles tradicionais, podem ter sua utilidade, mas estão cada vez menos relevantes aí no cenário da vida das pessoas, tá? E, sinceramente, futuramente, esse tipo de instituição tende a assumir
como conhecemos hoje. Eu não digo que os bancos vão desaparecer assim do nada, tá? Não, é um processo que vai levar um tempo, tá? E eu falo as instituições como conhecemos hoje, porque os bancos, infelizmente, sempre vão existir. Agora eles estão migrando para plataformas digitais, mas o ideal mesmo é você ir para um banco futuro, né, descentralizado, caso surjam, então, de fato, criptomoedas que já existem hoje, criptomoedas descentralizadas, tá, rapaziada? Fica esse tipo de exemplo aqui, para que você não caia nesse mesmo tipo de acontecimento que essa mulher caiu, tá? E assim, não para somente por aí, tá? Eu já soube de uma notícia que o Bradesco fala que não quer saber de criptomoedas, não quer saber de instituições que mexam com criptomoedas. De fato, está assumindo uma postura bem agressiva aí em relação a pessoas ou instituições que mexam ali com criptomoedas. Isso serve um tipo de alerta, tá, rapaziada? Para você que compra Bitcoin, para você que coloca ali nas suas redes sociais, olha, eu opero com Bitcoin, eu sou o Pedro Feio, então eu comprei tal Bitcoin. E se alguém do Bradesco, algum gerente, algum funcionário souber, isso pode ser muito perigoso para você, tá? Então já fica aí um tipo de conselho, uma dica, olha, boicota aí o Banco Bradesco. Se você ainda acha os serviços bancários essenciais, né, para sua vida, tenta abrir uma conta em outro banco que seja aí, digamos assim, menos agressivo contra as criptomoedas, que banco favorável a gente sabe que não existe, tá? Mas tenta ver aí, de preferência, um banco digital que te traga aí mais facilidade, que não seja tão combativo em relação às criptomoedas para sua própria vida, para que você não passe por esse mesmo tipo de situação que essa mulher tá passando, tá? E aí algumas pessoas podem pensar, não, mas eu boto na justiça, eu vou resolver. Não, tá? O próprio CAD, que é um conselho administrativo, não tá resolvendo nada. E, sinceramente, nunca acredite, nunca tenha crença em agressão estatal por meio da justiça, por meio de lei, porque, sinceramente, além de ser agressão, nesse caso de criptomoedas, não vai funcionar. Então, a melhor arma que você pode ter aí é o boicote, tá? Mas, saindo dessa notícia aqui, vamos falar sobre um investidor de criptomoedas, só que não era um investidor de fato de criptomoedas, era um investidor na suposta pirâmide financeira. Quando eu falei para você investir em criptomoedas, não é sair colocando seu dinheiro em qualquer lugar, tá? Veja onde você está colocando o seu dinheiro e, de preferência, você próprio compre suas criptomoedas. Não coloque dinheiro na mão de ninguém para operar com seu capital, nem para comprar as criptomoedas para você, tá? E coloque dinheiro, de fato, em Bitcoin ou em outra criptomoeda confiável, tá? Porque acontece o seguinte, teve um investidor da MetaTrader, tá? Novamente falando sobre essa empresa, que acabou retirando aí sua própria vida, cometendo um ato aí que muitas pessoas consideram inaceitáveis, tá? Mas assim, a situação dele não estava lá muito boa, tá? Porque primeiramente ele caiu aí no papo da MetaTrader de colocar aí dinheiro lá, como forma experimental. O cara colocou 8 mil reais, tá? Recebeu aquele dinheiro corrigido, melhor, corrigido não, né? Porque não é um investimento de banco, mas recebeu ali o investimento prometido para ele. E aí o cara acabou pegando a confiança, né? Ficando bem animado, acabou vendendo a casa, a própria residência dele, que custava ali cerca de 80 mil reais, e colocou todo o dinheiro ali nesse tipo de esquema. E além disso ainda chamou um amigo, tá, para participar. E nesse caso aqui já vem gente tentar condenar o cara falando que o cara formou rede, que o cara queria ganhar dinheiro. Sim, olha só, a questão é, ele poderia estar interessado em ganhar dinheiro com a afiliação desse cara? Tranquilo, poderia sim. Só que nesse caso aqui é um pouco diferente, tá? Eu não vejo aqui algum tipo de intenção maléfica dele somente querer ganhar dinheiro em cima dos outros e ferrar as outras pessoas, não. Porque nesse caso aqui, o cara colocou, né, quem acabou chamando a pessoa ali para ser afiliada, acabou colocando bem mais que o afiliado dele. Então eu creio que ele tinha uma certa crença, ele estava acreditando nesse tipo de, entre aspas, projeto, né? E acabou aí entrando com tudo e acabou quebrando a cara. E claro, aconteceram aqueles problemas com a empresa deixou de pagar, o cara foi começando a ficar desesperado, até porque as contas chegam, conta não tem data ali de postergação, não tem aquela de, não, daqui a 3 meses eu pago, igual essas empresas aqui falam, não, daqui a 3 meses a gente paga, daqui a 1 ano a gente paga, não é bem assim que a coisa funciona. E esse cara aqui foi ficando tão preocupado ali que ele acabou retirando a sua própria vida. E esse fato foi relatado pelo próprio afiliado dele, né, que acabou ficando sabendo dessa história aí e resolveu compartilhar essa notícia aí nas redes sociais, tá, rapaziada? E olha só, o próprio Devair Vieira, né, o CEO da empresa, acabou falando aí que iria pagar todo mundo, e você já sabe dessa história, né? Se vocês assistiram meus vídeos anteriores, o cara acabou não pagando ninguém, tá? E aí agora tá rolando essa dívida por aí. E olha só, em outra fala dele, que é informação nova aqui no canal que eu vou passar pra
para vocês, mas ele fala que abriu empresa no Paraguai para fugir da legislação brasileira, que ele considera, digamos assim, muito predatória, muito injusta, né, digamos assim, e que o poder público brasileiro não teria direito ali a meter a mão na grana dele. E sim, de fato fica bem mais difícil para as forças públicas, tá? Não que eu concorde com força pública, eu sou anarcocapitalista, eu detesto o Estado, por mim o Estado nenhum, tá? Nem o brasileiro, nem o Estado estadunidense, nem o Estado francês ou inglês deveria existir, deveríamos ser todos anarcocapitalistas. Mas independentemente do que eu ache, a realidade é como ela é. E nesse caso aqui, de fato, o poder público brasileiro tem algumas restrições, porque já é outro país e tem que respeitar a soberania de outro país, tá? Porém, lá no próprio Paraguai, eles já estão começando ali algumas discussões ali com relação à regulamentação de criptomoedas. Então, eu vejo ali que o cara tá saindo de safe para meia dúzia com esse tipo de intenção e, sinceramente, essa empresa aí, venhamos e convenhamos, já não vai muito bem das pernas. Inclusive, tá? Teve uma pessoa que entrou em contato com o Cointelegraph que falou que, de fato, isso é um investidor da empresa, um cliente, tá? O cara, ele suspeita, né, digamos assim, para não gerar nenhum tipo de problema, tá? O cara suspeita que essa empresa seja um tipo de pirâmide financeira, apenas uma suspeita, tá? E ele falou, olha, essa empresa aí não vai durar muito tempo, já tá indo muito mal das pernas, não vai render muito cuidado, não entre nela. Não sou eu que estou dizendo isso não, tá, rapaziada? Isso é um cliente da empresa. Então, sinceramente, se isso aqui não servir para você que ainda pretende entrar na Midas Trend, olha, nem adianta aí desenhar para você, porque não vai fazer nenhum tipo de efeito, esse tipo de tentativa de conscientização, tá? Mas, de fato, fica aí como exemplo esse tipo de péssimo acontecimento, essa má experiência, para que isso não aconteça nem com você, nem com alguma pessoa que você ame aí, algum amigo, ou então alguma pessoa da sua família, tranquilo? Pois é, rapaziada, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.